Se eu retroceder há 20 anos atrás, a credibilidade do Poder Judiciário era imensa. A população confiava muito no Poder Judiciário e nos seus juízes. Os juízes, eles eram endeusados, principalmente no interior. O juiz era um ser supremo, as pessoas endeusavam o juiz, havia uma confiança muito grande. Isso é bom que haja, porque, observem, se o cidadão não pode usar autotutela para proteger o seu direito, ele precisa do direito que o Estado oferece para ele, que é por intermédio dos órgãos jurisdicionais, por intermédio do juiz. Mas hoje eu vejo uma coisa muito ruim, que é cada dia que passa eu vejo a confiança da população no Poder Judiciário diminuindo. Hoje é uma desconfiança muito grande no Poder Judiciário. E isso graças às manchetes que todo dia pipocam aí na imprensa. Desembargadores afastados no estado tal, desembargadores afastados no estado X, no estado Y. E todo dia você vê alguma coisa relacionada a desvio de conduta de magistrados, daqueles que devem zelar por uma conduta proba, porque quando você julga, é uma responsabilidade muito grande você julgar, tem vidas ali. Uma decisão errônea, ela já causa um prejuízo imenso. Agora imagine uma decisão proferida por motivos torpes, né? Uma decisão que foi proferida porque quem proferiu tinha um interesse específico, recebeu propina, ou seja lá o que a gente vê na imprensa hoje. Então, para mim, isso é uma coisa muito ruim para a nossa sociedade e para o Estado democrático que nós vivemos. É muito ruim. Ora, uma população que não confia no seu poder judiciário vai confiar em quem? Aí eu queria ouvir, doutor Wilson, a sua avaliação e assim, a sua contribuição para o que a gente pode vislumbrar para um futuro próximo, para que esse cenário possa realmente modificar e que nós possamos ter uma sociedade que confie plenamente no seu judiciário, porque isso é fundamental, inclusive para a segurança jurídica. De fato, essa imagem que você traçou aí comparativamente com o passado, né, o passado não muito longínquo, é fato. Tá? Mas eu creio assim, sempre existiram também juízes desonestos lá atrás. Não é? O problema, talvez, que tenhamos hoje de uma acentuação disso, pode ser atribuído à grande mídia, em alguma medida. Não é? As redes sociais, né? Ou seja, no sentido de que hoje se divulga mais, não é, do que se divulgava antes. Tá? Isso me parece um fato a ser refletido, pelo menos. Tá? É um fator assim, que talvez mereça essa reflexão sobre tudo. Não é? Mas, de toda maneira, tem outra questão também que me parece importante, que não tínhamos antes e que temos hoje. Né? Por exemplo, a questão da democracia, não é? A liberdade de expressão, não é? Um certo, digamos assim, poder maior aos órgãos, não é? de repressão de modo geral. Tá? Então, tudo antes era muito mais complicado. Né? Então, se processar um juiz, se investigar um juiz, era tudo muito mais difícil. Né? Então, isso é verdade. Essas coisas também sucedem. Né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, eu não tenho assim elementos seguros para dizer que antes, não é, no contexto médio, era melhor do que hoje. Tá? Outro fator também que eu vejo hoje positivamente é a atuação do Conselho Nacional de Justiça, né, que nós não tínhamos. Não é? Isso é fato. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, é muito importante, por exemplo, para a fiscalização dos órgãos de segundo grau e do próprio Superior Tribunal de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça só não pode fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Não é? Mas, antes, os tribunais de segundo grau faziam o que bem entendiam. Porque não existiam órgãos superiores, porque julgar os próprios iguais, não é, sempre foi muito complicado. Né? Não tínhamos órgãos de controle, órgãos superiores de controle, ou um órgão superior de controle. Hoje nós temos. Então, tudo isso também conta positivamente. A outra questão também é o espaço, é o que eu estava dizendo, mas quero complementar, é o espaço democrático. Tá? Nós vivemos uma longa ditadura no país. Não é? E em tempos de ditadura, não é? Para o cidadão tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. Não é? Somando tudo isso, não é? Essa comparação que você faz, não é? Que antes
Mas é verdade também que o cidadão também endeusava o juiz, principalmente Isso. no interior, Endeusava. aquela figura e tal. É verdade. Então a solução Isso não é um fato. Isso é um fato. É um fato. Esse é É um fato fato. tranquilamente concreto. Agora, a solução não é endeusar o juiz. O juiz não é Deus, não é nem semideus. O juiz é um ser humano de carne e osso como qualquer outro, não é? E o cidadão também precisa ter isso na cabeça. Não precisa ele, porque na hora que ele endeusa o juiz, não é? Eu acho que está criando uma figura um pouco fantasmagórica e está fora do normal. Lógico. Agora, o que se espera do juiz é ele ser um juiz relativamente eficiente, ético e digno, não é? Então, como nós temos problemas, volto a dizer, isso é da condição humana, não é? É a mesma questão do que falei antes para a desconfiança, né? Ou seja, tudo, né, só se resolve dentro de uma criação que tem que ter, vem da base, vem da família, vem da escola, de você buscar formar cidadãos éticos, não é? Porque isso é o fator decisivo e fundamental para que, de fato, isso aconteça no seio da sociedade, não é? Sem isso, vamos continuar mesmo tudo como está, né? O valor é o dinheiro, é o capital e tal, para se buscar de qualquer jeito, não é? Então, as pessoas têm que entender que quando estão no serviço público em geral, não só na magistratura, mas sobretudo nela, tem que viver daquilo que está ali, né? Tem que ser bem remunerado, não é? Mas esse não é o ponto, não é? Porque se a gente for com um discurso que está mal remunerado, vai fazer o quê? Vai se corromper? Tem que lutar por uma boa remuneração. Então, essas coisas todas são importantes, mas a questão crucial é um mecanismo educacional de base para que nós possamos formar cidadãos éticos. Para mim, isso é que é fundamental. Como também com relação a outros fatores. Quer ver? A questão ambiental. Se a gente não começar a incutir nas crianças, né, nas famílias, não é? Que nós podemos todos nos afogarmos aqui, se nós não tratarmos bem do meio ambiente, não é? Vai ficar tudo muito mais difícil, não é? A questão da relação das pessoas no trânsito, a educação para o trânsito, tudo sempre muito mais complicado. Gente, não precisa de sinaleira, basta a faixa, não é? Exato. Bota isso na cabeça, não é? O Estado ganharia muito se, bastando pintar o chão, nós respeitássemos a faixa de pedestre. Tudo isso passa pela educação. Portanto, a questão ética também passa, não é? Portanto, sempre tivemos problemas em maior ou menor extensão, e se a gente não cuidar disso, né, com carinho, desde cedo, vamos continuar a ter esses problemas. Sabe qual é um grande detalhe que eu vejo? Quando, de